Olá, eu sou o Marcelo Rezende, jornalista, autor daquele e-mail que foi chamado de tiro de alerta, e-mail bomba, whatever. Enfim, mas o objetivo aqui nem é me apresentar. Vou fazer isso em outro vídeo. Eu quero ser rápido, apenas para que seja o primeiro vídeo, um vídeo onde eu estou convidando você para que possamos pensar juntos nas ações dos líderes adventistas, porque não é uma campanha contra a igreja, é uma campanha contra a corrupção na igreja. Então, o que tem de errado, ou de ruim, ou de mal, ou de satânico, whatever, sobre combater a corrupção? A corrupção precisa ser combatida em qualquer lugar onde ela se apresente, inclusive dentro da igreja, coisa que Jesus também fez. Ok? Então, depois eu faço outros vídeos, esse é apenas o primeiro de uma série de vídeos e artigos que sempre serão publicados a partir da plataforma adventistas.com. Essa vai ser nossa referência. Se daqui formos para outro lugar, outro site, outro caminho, então vamos anunciar aqui, sempre através do adventistas.com, você fica sabendo como é que anda a campanha, os rumos dessa campanha nacional, e eu convido você para pensar conosco. Apenas para pensar, depois você se manifesta. Porque num primeiro momento as pessoas têm a tendência de se manifestar. É coisa do demônio, você não é juiz, cadê as provas? Enfim, eu vou falar sobre tudo isso, sobre as provas, sobre ser coisa de demônio e tudo isso, ok? Eu vou falar sobre tudo isso. Primeiro ouça, primeiro pense, porque o que nós queremos fazer é também, de alguma forma, levar a informação. A informação, ela é a arma que nós temos até para proteção. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, para que você tenha conhecimento de como andam as coisas na Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil e no mundo, e para que você possa se proteger de pastores lobos. Tá cheio de pastores lobos. Aí você fala, mas Deus que vai julgar. Claro, Deus vai julgar, mas eu preciso me proteger porque eles estão agindo contra nós. Os pastores corruptos da Igreja Adventista, estão agindo contra a membresia, enfiando a mão no bolso da membresia, enfiando a mão dentro da roupa das jovens, ou seja, pastores pedófilos. E eles fazem isso dentro de casa. O pastor Paulo Melo foi afastado da obra porque espancava a esposa. Então, nós temos vários casos de pastores espancadores, pastores pedófilos, pastores que se prostituem, pastores que roubam, pastores com casos escancarados de enriquecimento ilícito. Enfim, isso está acontecendo em todo o país. E aí, o que nós vamos fazer? Nos acovardar e cruzar os braços e esperar que, Deus vai fazer justiça? Sim, vai. Mas e aí, nós não vamos nos proteger? Nós devemos fazer a nossa parte e Deus faz a parte que lhe convém, que lhe compete. E a nossa parte é, eu aviso você, você avisa o outro e juntos nós formamos uma corrente de membros da Igreja Adventista que estão se protegendo através da informação contra a ação satânica de pastores corruptos. Ok? Essa é a ideia. Eu me lembro um dia que eu estava falando com o pastor Eclair Cruz. Ele foi primeiro tenor dos Arautos do Rei durante muitos anos. Quando ele foi depois para os Estados Unidos, e foi uma decisão talvez errada, abrir mão do IAGE, etc., da aposentadoria da igreja, porque depois ficou pobre, sem dinheiro no final da carreira. Ele andava num Chevette velho com a esposa, vendendo CDs nas igrejas, um CD... Puxa, eu tenho ainda, eu comprei dele, um CD tipo pirata quase, né? Era isso, era dele, mas com um selo impresso pelo filho dele numa impressora HP doméstica. Enfim, ele estava numa fase quase dormindo na casa dos irmãos e pedindo esmola. Praticamente isso. Esse foi o fim da carreira do Eclair Cruz. E até me surpreendeu algumas coisas que ele falava. Uma delas, claro, a que mais me surpreendeu, quando ele falou assim, estive nos Estados Unidos e fui fazer aulas de canto lá, porque ele não parava de buscar a melhoria contínua na sua profissão como cantor. E a professora disse que ele era barítono, e ele falou, mas eu passei a vida inteira cantando como primeiro tenor, e agora você me diz que eu sou barítono? E aí, conversando com ele, eu falo assim, pois é, mas e aí, ela estava certa ou não? Aí ele falou, ela estava, eu realmente sou barítono, mas eu sempre cantei como primeiro tenor. Ok, mas não é essa questão, só a título de curiosidade, das conversas que tivemos.
Ele esteve em Belo Horizonte, Uberlândia, ele estava fazendo assim um tour pelo país, apresentando o trabalho dele, cantando, mostrando o trabalho solo, para poder sobreviver. E vivia muito também de doações. Um dia, na igreja de Uberlândia, central de Uberlândia, eu estava lá. Eu estava assentado e assistindo. E é claro, não tem jornalistas nas igrejas, e uma irmã pega o microfone e vai entrevistar o Eclair e a esposa. Num programa JA, colocaram o Eclair numa cadeira, a esposa noutra cadeira, e a menina ficava numa cadeira no meio, entrevistando um, entrevistando o outro. E num dado momento, a menina da igreja, não sei quem era, agora não me lembro, enfim, não vem ao caso, perguntou para a esposa do Eclair: como é que foi essa vida de você ficar em casa com os filhos e o seu marido com essa carreira como cantor dos Arautos do Rei, viajando tanto tempo fora de casa, porque às vezes eles passavam 3 meses sem ver a família, viajando. E a mulher do Eclair começa a chorar. Ela começou a chorar e falar que aquilo foi a maior desgraça da vida dela. Porque pela ausência do pai e por todas as consequências dessa distância da família, priorizando os trabalhos da igreja em detrimento da família, esse é o problema. E o filho entrou no mundo das drogas. E ela falando: hoje meu filho é um drogado, é um toxicômano, porque não tinha pai dentro de casa. Ele tinha um pai que era cantor dos Arautos do Rei. Agora não vamos julgar a questão. Eu só estou pensando, o Eclair já morreu, né? Eu só estou pensando que depois ele se arrepende, ele pega o microfone e fala: eu me arrependo disso, poderia ter feito diferente. Eu poderia ter sido um pai mais presente, me envolvido mais com os meus filhos. Eu não estava acompanhando a vida dos meus filhos enquanto cresciam, apenas envolvido com os trabalhos da igreja, e meu filho entrou no mundo das drogas e eu nem percebi. Então, às vezes por pressão, às vezes por vocação e às vezes por egoísmo, por vaidade, como é o caso, por exemplo, do Rodrigo Silva. Eu estive na casa do Rodrigo Silva com a minha esposa e o meu primeiro filho, o Marcelo Júnior. Eu tenho várias fotografias, muitas, da Lislier, a então esposa do Rodrigo, que o abandonou por adultério, ela com o meu filho no colo. Eles tinham dado uma roupinha para ele de presente, o Rodrigo do lado, e ela louca querendo ser mãe, porque é uma vocação da mulher, a maternidade, ela querendo ser mãe, e a minha esposa amamentando na frente dela, e ela com o sonho de ser mãe, e o Rodrigo disse, não sei se por incompetência masculina ou apenas por uma decisão pessoal, mas ele disse: eu não quero ter filhos, a mulher quer ter filho e ele não quer ter filho. Por quê? Porque eu quero viajar, eu quero ir para o Egito, eu quero ir para Jerusalém, eu quero ir para Nova York, eu quero andar, viajar, falar com pessoas, ou seja, não tem tempo para ser pai. E por isso eu impeço você de ser mãe. Ou seja, o ego dele acima do interesse da esposa. Poderia muito bem, querida, se você quer ter filhos, vamos remanejar a agenda. Mas não. Tanto é que eu achei estranho nesse dia. Eu achei estranho porque o Rodrigo falou assim: aqui é assim, cada um vai para um lado e faz o que quer. Por exemplo, eles passam o ano inteiro separados, porque ela dava aula no colégio e ele também dava aula. Então os dois professores, trabalhando o tempo inteiro, chegam em casa exaustos e ainda tem que fazer prova, etc. Aqueles trabalhos de professores que levam sempre trabalho para casa. Aí vão dormir, volta para o trabalho, vão dormir, volta para o trabalho, preparar sermão, mensagem. Ou seja, eles não têm tempo, só teriam tempo nas férias. E quando chegou as férias, eu estava lá. E o Rodrigo disse assim: a minha esposa está querendo ir para a África do Sul, mas eu não quero ir para a África do Sul, eu vou para Nova York. Eu falei assim: então ela vai com as amigas para a África do Sul e eu vou para Nova York. Ou seja, quando eles tinham 30 dias para ficar juntos nas férias, ele manda a esposa viajar com as amigas e ele viaja sozinho, porque o egocentrismo dele é gigantesco. Ele não pensa na família e tudo isso foi acumulando. Tudo isso são pontos negativos num casamento.
Sem contar, claro, a ejaculação precoce. Quando ele falou assim, puxa, Marcelo, depois de 1 ano de casado, eu consegui ficar 1 minuto sem ejacular dentro da minha esposa ou nas pernas dela. Ou seja, 1 minuto de penetração. 1 minuto serve pra quê, Rodrigo? Pra nada, velho. Você não tem corpo, não tem saúde pra isso, não tem estrutura física, não tem essa capacidade masculina de sustentar isso e ainda vai arrogar isso como se fosse alguma vantagem. Isso não é vantagem nenhuma. Mas a boca fala daquilo que está cheio o coração, e foi esse o termo que eu usei no e-mail bomba. Mas enfim, por causa desses pastores que pensam somente no próprio umbigo, que é o caso do Rodrigo Silva, e tantos outros, o próprio Paulo Melo, com 2 L's, eu estudei com ele em Arthur Nogueira, eu acho que ele era pastor de Campo Grande, se não me engano, mas enfim... E hoje é palestrante, esse Paulo Melo, espancando, eu não estou falando batendo, eu estou falando espancando a própria esposa, um pastor adventista que espanca a esposa. E se não houvesse denúncia, estava espancando até hoje. Mas o quebrando em silêncio é apenas um embrião da igreja. E é um embrião que poderia se tornar uma ferramenta, um instrumento a serviço dos membros da igreja adventista, mas infelizmente isso ainda está longe de ser verdade, nem sei se chegará a ser. Mas enfim... O nosso objetivo aqui é claramente esse, dizer que nós não vamos nos calar, nós vamos falar. Se você tem denúncias, se você quer fazer um Me Too, eu também fui lesado por um pastor, igual me disseram agora, alguém lá de Goiânia, falou assim, olha, um casal sofreu calote do pastor, saiu da igreja, mas não denunciou. Então agora vamos dizer os nomes, olha, o pastor tal deu calote na igreja tal. Vamos falar os nomes dos corruptos, apenas dos corruptos. Todo ato de pastor adventista no Brasil que for contra os princípios, as regras, as normas, os bons costumes, etc., a ética, a moral, vamos denunciar. Por quê? Para a proteção nossa. Eles estão protegidos, eles não precisam de advogados, nós precisamos nos proteger e só vamos conseguir isso se estivermos unidos. Por isso que é importante a união através de um canal de denúncia, para que possamos repudiar pessoas como o Rodrigo, hipnólogo. O Rodrigo é um profissional da hipnose. Aliás, eu faço um desafio. Atenção, Rodrigo Precoce Silva, eu faço um desafio. Para você gravar um vídeo onde você não vai se defender, mas eu explico por que não. Eu explico por que não. Você vai gravar um vídeo apenas dizendo por que é que você foi escorraçado pela Associação Mineira Central da Igreja de Uberaba, onde você era pastor distrital. Por que é que o Rodrigo foi escorraçado da Igreja de Uberaba? Lá na Associação Mineira Central está escrito por prática de hipnose e promiscuidade sexual. Aí o Rodrigo pode fazer um vídeo tentando se defender. Bem, não era bem hipnose, não era bem promiscuidade sexual. Ok, então você vai fazer um vídeo dizendo que a Associação Mineira Central agiu errado. Você vai fazer um vídeo contra a Associação Mineira Central, mas não é isso. Quer fazer, faça. Mas o que eu quero é que você diga, na Associação Mineira Central está registrado e o motivo pelo qual você foi excluído do ministério, que a sua credencial de pastor distrital, eu estava lá, você sabe, eu vi, eu acompanhei. Então diga, na associação está lá registrado, por que é que o Rodrigo foi um pastor excluído da igreja de Uberaba e a credencial dele foi tomada na época? Rodrigo, eu te desafio, velho, faça um vídeo dizendo qual foi o motivo, e aí você vai ter que dizer, porque eu sou hipnólogo, porque eu fui julgado e condenado pela igreja por hipnose e promiscuidade sexual. O Rodrigo, naquela época, assim que ele foi condenado pela Igreja Adventista, julgado, sentenciado e excluído, ele ficou aqui, ó, nesse ombro. O Rodrigo chorou uns 15 minutos aqui nesse ombro. Chorou de molhar minha roupa. E eu levei ele para minha casa em Uberlândia. No bairro São Paulo. E o Rodrigo falou assim, eu vou morrer, eu vou surtar, eu vou pirar, eu vou ficar maluco. Por favor, me permita ficar perto de você. Me permita ficar perto de você, pelo menos durante 2 semanas, para que eu não fique louco. E o Rodrigo ia comigo até para redação, até para televisão. Eu apresentava jornal ao vivo na época, telejornal ao vivo. E eu entrava aqui com terno e gravata e boa noite, estamos começando o jornal tal. Aqui do meu lado, se eu esticasse a mão assim, ó, eu encostava no Rodrigo, ele ficava do meu lado. A gente só não tomava banho junto, mas estávamos juntos o tempo inteiro. E ele me contando histórias, eu acompanhando as histórias. Então eu falo de cátedra, eu falo com conhecimento de causa, eu vi
eu vivi, eu presenciei, eu acompanhei o Rodrigo hipnólogo sendo excluído da igreja por hipnose e promiscuidade sexual. Escorraçado da igreja de Uberaba. Faça o vídeo, Rodrigo, tá aí lançado o desafio. Bom, então vamos lá. Eu não estou questionando as doutrinas adventistas, eu não estou questionando a igreja adventista, eu estou questionando a corrupção da liderança adventista, porque ela é fato e ela existe. A corrupção, o desmando. Vamos lá. Então, eu peço apenas que você ouça. Espere, nós vamos fazer uma série de vídeos e artigos. Depois você vai se manifestar. Porque o objetivo é proteger você também, é proteger a mim, a você, a nós, adventistas, para que possamos ser protegidos da ação de lobos. Imagina, é acovardar quando você fala assim, mas isso é coisa do demônio, você não deve fazer, nós não somos juízes. Sim, mas nós precisamos agir no sentido de proteger a nós mesmos. O próprio projeto Quebrando o Silêncio já é isso, fazer denúncias, né? Então estamos ampliando o Quebrando o Silêncio para que os pastores também sejam denunciados. Só isso, os pastores corruptos, eu não estou falando para dizer mal de qualquer pastor adventista não presta, não. Eu estou dizendo que há pastores corruptos. Lá, o Paulo Melo estava espancando a esposa. Ninguém vai falar nada? Claro, quando a denúncia aconteceu, o que houve? Ele foi excluído. Então, o pastor pedófilo de Sete Lagoas, que estuprou uma criança lá de 13 anos e que a família quer matar o cara. Então, se não houver denúncia, ele vai estuprar outra criança, sim ou não? E pode ser um parente seu, pode ser o seu sobrinho, o seu filho. Então, nós precisamos, sim, denunciar para nos proteger. Eu estou falando de proteção da integridade, da honra e proteção física. Que digam isso os pais das crianças que sofreram abuso por pedofilia de pastores adventistas do sétimo dia. E tem casos aí, nós vamos falar, ok? Então, você quer se manifestar, quer falar, cadê as provas, cadê isso, cadê aquilo? Eu vou trazer o que eu tenho. E eu vou falar sobre provas, eu vou falar sobre denúncias, eu vou falar sobre tudo isso, porque já pincelamos um pouco de tudo isso. Esse primeiro vídeo está aqui com 16 minutos e 50 segundos, vai para 17 minutos. É um vídeo apenas para dizer o seguinte, não estamos contra a igreja. Nunca estivemos. Estamos contra os lobos, os pastores lobos. Por isso que vamos criar uma campanha. Eu acho que vai ser delate seu lobo. Delate seu lobo. Para que esses lobos não continuem agindo de forma impunemente agindo dentro das igrejas. E a gente de braços cruzados esperando, ok, um dia a justiça se fará. Sim, a justiça vai ser feita, mas nós vamos nos proteger através da denúncia. Não vamos nos calar, não vamos nos acovardar. Você que é membro da Igreja Adventista pode dizer, mas eu gosto do sermão do Rodrigo. Ok. Tem muita gente que também gosta do Edir Macedo e todos esses aí. Enfim, não é a questão de gostar ou não gostar, é a questão de estar sendo enganado e de nos calarmos diante da aberta injustiça, da corrupção aberta e também velada. Então nós vamos falar. Vamos falar para que tenhamos, simplesmente pelo simples fato de que possamos ter o privilégio da proteção pela via da informação. Que seja só isso. A proteção pela via da informação. Então a informação será dada. E você é convidado a fazer denúncias. Eu prometo que vou responder a todos por escrito lá no adventistas.com. Aqui no vídeo eu não consigo. São vídeos demais, vão ser muitos vídeos, muitas respostas, talvez eu não consiga acompanhar aqui. Mas no adventistas.com, naquele e-mail bomba, outras coisas, eu vou responder a todos. Agora, eu convido você. Você está sendo convidado a denunciar. E eu prometo, eu não vou dizer o seu nome, de onde que você é, nada. Se você me mandar um e-mail para o marcelomoreiraresende@gmail.com, eu vou manter sigilo. Ok? Eu fiz eu mostrei, eu expus as pessoas do e-mail bomba, porque não tinha nenhum combinado. Agora tem um combinado. Eu não vou expor você. Manda para mim o seu caso, olha, pastor tal, tesoureiro tal, fulano de tal, primeiro ancião tal, eles estão se corrompendo dessa forma. Manda para mim, eu vou trazer a sua denúncia sem dizer seu nome. Eu prometo, eu não vou dizer seu nome. Denúncias absolutamente anônimas. Vamos denunciar. Vamos denunciar.
Essa é a função que nos cabe, denunciar para nos proteger. Não estamos fazendo justiça, essa pertence a Deus. Estamos nos protegendo através da informação. Isso é diferente. E eu conto com você. Até o próximo vídeo.